Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do Vender, Vender, Vender aqui pela Vesa TV. E olha só, tô hoje com um super entrevistado, Wagner Viana, diretor da UIV Consultoria. Tudo bem, Wagner? Tudo jóia, João. E aí, como é que estão as coisas? Maravilhoso, cara. E ó, para falar com o Wagner, olha o tema, equilíbrio financeiro. Como prosperar num comércio físico ou digital? Falar de finanças é complicado pra cacete, não é não? Pra mim não, né? Mas todo mundo acha que é complicado. É lógico, né? Finanças é lógico, é exato, não tem meio termo. Eu acho complicado. E vou dizer, quando eu conheci o Wagner, pra você entender porque eu acho complicado. Tive uma empresa, lá atrás com um sócio. A gente tava trabalhando que nem um louco, se matando, feliz da vida. Resolvemos fazer um curso no Sebrae para entender sobre finanças. A gente não entendia nada de finanças. Quem era o professor? Wagner Viana. Aí achamos ele sensacional, aprendemos. Falei assim, peraí, vem cá, dá uma consultoria, vê os números da empresa. E a gente feliz, estamos prosperando, somos sensacional. Ele pegou os números, olhou aquilo ali e falou assim, mas peraí, essa empresa tá péssima. Os números não fecham? Vocês não fazem conta, não? A gente falou, não, a gente não faz conta, não. E aí a gente viu o quanto era fundamental finanças, que não é um negócio nosso. Meu negócio era trabalhar, fazer comunicação, tudo. E eu pensei que a gente estava abalando, estava um sucesso, e a empresa estava péssima financeiramente. E aí falamos, vem salvar nós aqui, deixa a gente fazer o que a gente sabe e ajuda a gente. E foi aí que eu aprendi que finanças, cara, devia ter na escola, né, Wagner? Pra gente aprender desde pequena. Com certeza. Finanças é a minha área, né, João? Mas eu brinco até com outros consultores. Eu digo o seguinte, que a minha área é a mais importante, né? Sabe, fiquei 16 anos aí no Sebrae, né? E aí eu brincava com os demais consultores que a área financeira era a mais importante. E um dia eu estava fazendo uma palestra, eu tinha outros consultores, outros colegas. Nós passamos um dia com uma turma de vários empresários falando de vários assuntos. E aí eu fui o último, né? Deveria ser o primeiro, né? Mas, enfim, fui o último. E aí eu brinquei, né, com os meus colegas. Eu falei, hoje eu vou explicar para vocês que a área financeira é a mais importante. Lógico, na brincadeira, mas enfim. E aí eu perguntei para os participantes, para os empresários, se alguém ali tinha montado uma empresa porque ele adorava marketing e o sonho dele era montar uma empresa para ter um marketing de excelência, né? Esse foi o objetivo principal. Ninguém levantou a mão. Aí eu fiz mais uma pergunta. Alguém aqui adora pessoas e o sonho era montar uma empresa para diminuir o desemprego do país, empregar pessoas? Ninguém levantou a mão. Fiz mais uma pergunta. Alguém aqui montou empresa porque adora processos e um dia eu falou, vou montar empresa para ter todos os processos desenhados? Ninguém levantou a mão. Aí eu perguntei, vocês montaram empresa para quê? Foi unânime. Para ter lucro, para ter dinheiro, enfim, tal. Então, nenhuma decisão sem um olhar financeiro, ele faz sentido. E às vezes a área financeira é uma das mais negligenciadas dentro das pequenas e médias empresas. Sabe que eu acho lindo o teu discurso? Você fala bem, você fala imponente, mas eu entendo que só existem duas áreas dentro de uma empresa, Wagner. A de vendas e a área que trabalha para a área de vendas. Porque todas as áreas de uma empresa, inclusive financeiro, é gasto, é custo. A única área que enfia dinheiro para dentro é a de vendas. Então, por mais que eu seja marketing, que se mistura muito com vendas, eu ainda entendo que vendas é a área mais importante da empresa e que todo mundo tem que dar suporte para esse pessoal de vendas. Seja marketing, seja financeiro, seja o pessoal do jurídico. Por mais que muitas vezes, e aí eu vou concordar com você, é uma das áreas mais negligenciadas também. Vamos brigar, não, porque você é mais forte que eu. Não vou brigar com você, porque cada um defende o seu peixe, né? Então, assim, se eu não estiver vendendo bem, se eu não tiver um olhar de finanças, é melhor eu não vender, né? Não, quanto mais venda errada, sem margem eu faço, mais problema financeiro eu vou ter. E né? vem cá, é muito problema que você vê. Você hoje tem uma consultoria, eu sei que são centenas de empresas, e não é modo de dizer, você mostrou sem querer ali os seus clientes, centenas. Cara, o que você acha que os teus clientes de todos os mercados precisam olhar da parte de finanças periodicamente? Sei lá, todo mês, toda semana, todo dia, para não quebrar. Você bem, para assim, cara, você quer dormir tranquilo, sabendo que a tua empresa tá bacana,
e não é uma ilusão, que números que ele tem que olhar todo dia? Porque eu olhava o faturamento no meu começo. O que importa era o faturamento e o quanto tá gastando. Eu não olhava tudo, margem de contribuição, eu nem sabia o que era EBITDA, até hoje eu não entendi direito. O que precisa olhar e entender para ficar seguro como empreendedor, João, como comerciante? De forma resumida, você tem que ter um olhar para o seu resultado, tá? Se possível, mensalmente você tem que avaliar o teu resultado. Ou seja, tudo que eu vendi, todos os custos e despesas que eu tive para gerar aquele faturamento e quanto me sobrou. Eu tenho que ter essa visão. Por quê? Se eu não tiver essa visão de resultados, eu só vou perceber que estou tendo prejuízos quando tiver impacto no meu bolso, né? Segunda questão, eu tenho que olhar o meu caixa também. Porque às vezes, né, muitas vezes, eu estou com um bom faturamento, mas não estou com uma bom resultado financeiro, resultado de geração de caixa, por N fatores, eu ter um prazo maior para receber do que eu pago os fornecedores. Empresa de serviço tem muito disso, né? Às vezes você vende hoje, mas vai receber daqui a 90 dias. Exatamente, né? Então, esses dois pontos, eu tenho que ter um olhar para o resultado, um olhar para o caixa, e eu tenho que ter projeções para o futuro. Né? Então, se eu tiver de forma geral, lógico, dentro desses 3 pontos, a gente consegue desmembrar e abrir em uma série de indicadores, mas se eu tiver esse olhar, meu resultado passado, minha geração de caixa e minha projeção, enxergar o futuro para eu tomar decisões para melhorar o meu resultado antecipadamente, esses são os fatores que o empresário ele não pode deixar de olhar. A partir do momento que eu tenho essas informações, está ali na minha mesa, no dia a dia, o que eu ganho com isso? Essa sua pergunta é bem interessante, João, porque assim, o empresário ele tem a visão que ele vai estar ali perdendo tempo fazendo relatórios financeiros. Por quê? Cara, é total isso. Porque normalmente o empresário, aí eu discordo da tua galera respondendo aquela. Não é só pelo lucro, é pelo sonho do negócio, o prazer de fazer o negócio. E o sonho do negócio é muito da emoção, e o número é tão razão que se você não é da matemática, não é de finanças, você não quer ver o número. O cara da empresa de caneca, o que ele quer é produzir a melhor caneca possível. Não é o dia dele ficar vendo o número todo dia. Tem empresário que não quer nem ver o resultado, porque ele tem medo. Eu odiava, agora eu melhorei que eu aprendi. Ele tem medo do que ele tem que fazer. E aí, né, essa questão de eu finjo que tá tudo certo, eu tô lá endividado, eu tô, né, enfim, eu finjo que tá tudo certo, mas eu vou, né, levando aquilo e passo anos e anos sem gerar resultados. Esse é um ciclo que o empresário tem que evitar. Então, ele tem que encarar, ir lá, olhar os números, o que eu preciso resolver. E aí, complementando aquele ponto que eu falei, o empresário, ele vai fazer uma venda. Nossa, eu fechei um negócio, eu estou trabalhando, eu arrumei dinheiro, paguei as contas, entrei no banco, paguei todas as contas. Nossa, hoje eu trabalhei muito, né? Mas, eu não tenho tempo para perder para ficar analisando o meu financeiro. Finanças não agrega para você nada naquele momento. Ele vai ter resultado no futuro. Por quê? Se você enxergar onde você precisa melhorar e tomar ações para melhorar os seus resultados, lá na frente você vai ter impacto financeiro daquilo. Então, finanças é uma das áreas mais importantes. E é uma área que ela, na hora que você está fazendo análise, ela não te agrega, ela não traz uma venda, ela não traz financeiro, ela não elimina um gasto direto, mas ela te dá uma visão melhor para você tomar decisões melhores. Mas é interessante isso, porque quando eu te conheci, talvez você não lembre disso, faz uns 8 anos já. Já? Tudo? Por aí, faz uns 8 anos. Parece que faz mais tempo, viu, João? Parece, Faz uns 8 anos que a gente chegou lá falando, nossa, estamos bombando. Você falou, não, o número não tá maravilhoso. E de lá para cá, foi uma transformação até na própria empresa que você ajudou a fazer com olhar financeiro, de sair do cenário e ir para um outro completamente diferente. Mas quantas empresas no mundo podem ter um Wagner, uma Weave, uma consultoria financeira do lado para falar, olha, aqui tá bom, aqui não tá bom, mexe aqui, mexe acolá. Quem não pode? Faz o quê, Wagner? Porque número, você disse que é lógico. É lógico pra você. Pra mim, coisa mais ilógica do mundo é número. Eu não entendo o que eles querem dizer, porque número fala. Né? João, todos podem, tá? Todos podem. Não pode não. Todos podem. Olha só,
Adoraria que todos O cara pudessem. tá fazendo antecipação de toda a agenda dele. Tudo que ele vende, ele antecipa. Ele tá deixando 7% para a empresa de cartão de crédito, mas ele tem dó de pagar R$2.000, R$1.500 para uma consultoria financeira. Da sua cidade, Enfim, então, o empresário ele tem que ser inteligente ao ponto de saber que ele não sabe tudo. E ninguém consegue saber tudo, né? Não existe um cara que é fantástico em gestão financeira, em marketing, enfim, em finanças, né? Então, o empresário precisa entender, ele precisa conhecer os indicadores principais, precisa conhecer o que é uma DRE, um fluxo de caixa, mas ele tem que se cercar. Ele só cresce descentralizando algumas questões. Você que vive com tanto gente de comércio, é diferente cuidar do financeiro de uma empresa que é um e-commerce, ou seja, vende no digital, e de uma empresa que vende no físico, ou no final é tudo a mesma coisa? João, cada empresa tem um modelo de negócio, tem uma estrutura de custos, de despesas. Praticamente, né, um e-commerce, você não vai ter custos de ocupação tão altos. Mas, em compensação, você vai ter custos de marketing muito mais altos do que um negócio físico. Então, assim, cada negócio tem uma análise, você não tem uma receita pronta de análise, você não tem, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, que negócio que dá muito dinheiro? Aí eu falo... Boa pergunta, que negócio? Eu também quero saber, tem isso? Aí eu falo, qual negócio que dá muito dinheiro, Wagner? Que negócio? É melhor, o que dá mais dinheiro? Eu montar um e-commerce ou montar uma loja física? Aí eu sempre respondo o seguinte, se eu soubesse... Você acha que eu estava aqui dando consultoria? Eu estava viajando pelo mundo, né? Já estaria milionário, porque eu só ia começar a abrir negócios que todos eles iam gerar resultado. Mas negócios têm risco, né? Então, não existe essa questão. Eu conheço pessoas que estão ganhando dinheiro com e-commerce, pessoas que estão perdendo dinheiro com e-commerce. Pessoas que têm padaria estão ganhando dinheiro, pessoas que estão perdendo dinheiro. Pessoas que têm comércio, varejista, loja física, que estão muito bem e pessoas que não estão. E esses que estão muito mal, ou que estão mal, não vamos no muito, mas que estão mal, normalmente, quais são as maiores falhas de gestão financeira que eles cometem? Que se você tivesse que elencar, fala, João, pessoal, essas falhas vocês não podem cometer. Quais são as falhas? João, eu parto do princípio que tudo que você não mede, tudo que você não consegue medir, você não pode gerenciar. Imagina você andar em São Paulo sem um velocímetro. O que vai acontecer? Você vai tomar milhões de multas. Então, assim, você precisa enxergar. Se você não tem indicador, você não consegue... Tem pessoas que passam anos sem enxergar qual o resultado financeiro da empresa. Às vezes não faz isso na vida pessoal com cartão de crédito? Exatamente. E eu lembro, João, quando eu te conheci, eu vou contar essa. Vai lá, tamo eu junto. Eu vou contar essa. Você me disse, quando nós começamos a trabalhar, você falou assim, Wagner, mas é assim mesmo, a agência é assim mesmo. Uma hora, eu tenho outros amigos que são de agência e eles dizem que tem um período mesmo que você fica no vermelho. Ficando vermelho, ficando azul, é assim. Isso, né? E é assim mesmo, né? E pega empréstimo e tal. Eu falei, João, de jeito nenhum. Isso é lenda, isso é paradigma. Hoje a Duovoz, né, não é porque estamos aqui, você sabe, né? A tranquilidade que você tem hoje de ter uma boa... Graças a Deus, desde que a gente começou a trabalhar junto, mérito do Wagner, mas da equipe, da gestão do André, todo mundo, nunca foi pro vermelho. Eu acho que... Mas tem muito da inteligência financeira, não só de olhar número, mas de saber o que você pode fazer e de como crescer de pouquinho. E tomar ação. Oi? Tomar ação também. Tomar ação rápido e também a gente tem um cuidado de crescer organicamente. A gente não dá salto mais que a perna. Então, tem um lado ruim disso, claro. Eu não vou ficar milionário de uma hora para outra porque eu tomo muitos cuidados. Você tá bem, né? A a Du tá bem estruturada, né, João? Você tá modesto, né? Aos pouquinhos, porque a gente toma esse cuidado. Sim. Mas o grande ponto é quais os cuidados tem que tomar, Wagner? Se não fizer isso, vai dar merda. Vamos ver um português claro. Resultado, avaliar resultado, avaliar fluxo de caixa e tomar decisão. O que não está legal, você tem que arrumar. Você tem... Mas não é meio... Desculpa te cortar, mas não é meio óbvio que as pessoas arrumam o que não está legal? Não. Às vezes a pessoa não sabe, ela tem a percepção, né? Ela tem a percepção. Se você não tem dados, você é apenas uma pessoa com mais uma opinião, é isso. Então, o empresário, às vezes, ele está conversando com um amigo, e aí, como é que foi? Esse ano parece que está começando melhor.
eu já senti o caixa melhor, passei janeiro, consegui pagar as contas. Cara, isso não é análise empresarial. Olha, meu lucro foi X, minha geração de caixa foi tal, eu tenho uma programação, eu tenho um orçamento para gerar tanto de caixa, para gerar tanto de faturamento, para gerar tanto de lucro. Então, o empresário, e isso não é só para grande empresa. E aí aquela pergunta que você falou, o empresário hoje ele tem acesso a N possibilidades de ter uma consultoria financeira, enfim, né? A gente está disponível para bater um papo com quem for, quiser entender melhor o nosso trabalho, mas tem também outras duas consultorias. Mas qual a grande falha? Eu sei que eu posso estar sendo chato nesse ponto, mas assim, é tipo alertar o sujeito que está vendo aqui e às vezes não se ligou da importância disso. Tem que ter, eu já vi várias histórias, Wagner, você tem que ter 6 meses de caixa da tua empresa guardado. Vou inventar, não sei se é assim que se fala. Então, se a tua empresa fatura 100 mil por mês, você precisa ter 600 mil por mês, 600 mil reais guardado no caixa para, se tudo der errado, por 6 meses você sobreviver. Isso é verdade? Isso é uma lenda? Existem alguns cuidados que tem que se tomar? É assim, já vi outras histórias. Você, como empreendedor, não pode ter salário. Não pode ter salário. Você vai tirar se a tua empresa der lucro. Se não der lucro, você não tem salário. Tem várias coisas que a gente vai ouvindo, inclusive em podcasts e programas como esse, e que um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Eu não sei mais em quem acreditar. O que eu tenho que... João, mitos e verdades, tá? Mitos e verdades, vamos lá. No mercado tem muita coisa, muito mito. Vamos lá. Você tem que ter 1 ano de caixa de despesas. 1 ano? 1 ano, não 6 meses. 6 meses? Não, 6 meses, 1 ano, que seja. Mas por quê? Me explica. Tá. Então me isso explica não é matematicamente. Tá. Isso é apenas um chute, né? Imagina uma empresa que ela paga os fornecedores depois que ela recebe. Ela não precisa de capital de giro se ela não está gerando prejuízos. Outra, quanto vale uma empresa? Ou seja, peraí, só para entender. Então não precisa ter os 6 meses de caixa. Não necessariamente. Cada empresa, né? Você tem setores que você tem um fluxo de caixa dilatado. Tem setores que você vende em 10 vezes, em 8 vezes. Tem negócios que você recebe antes do cliente, antes de prestar o serviço. Então, cada caso é um caso. Quer ver uma lenda, um mito, uma lenda que existe no mercado? É o seguinte: quanto vale uma empresa? Multiplica 10 vezes o faturamento. Tá, mas se a empresa está gerando prejuízo, se ela tem muita despesa, se ela tem um custo muito alto, e eu tenho uma outra empresa que fatura a mesma coisa e ela tem um lucro maior. As duas vão ter o mesmo valor, então tem muito preço de venda. E isso tem muito mito. Multiplica o teu custo por 3 que tá tudo certo. Cara, você tem que analisar suas despesas, sua margem, o seu imposto, quanto que representa. Então, não existe receita do bolo, né? A empresa é igual uma pessoa. É igual uma pessoa que vai no médico e ela precisa tomar o remédio certo, tá? Olha só, João, só para resumir. Quando uma empresa nos procura, geralmente, você acha que é porque ela está com a lucratividade baixa? Não, é porque ela está mal. Eu acredito que quem procura um consultor financeiro é igual quando você procura uma vidente. É porque você está com problemas e quer saber para onde vai. Caixa. Faltou igual. Caixa, cara. Faltou caixa, você entrou num colapso, você tem muito endividamento, você está vendo que o negócio vai por água abaixo. Então você chama um consultor financeiro. Mas é o seguinte, a gente vai fazer uma análise e a gente vai verificar o seguinte. Será que você está vendendo para atingir teu ponto de equilíbrio? Será que não são as suas despesas que estão muito altas para o seu nível de faturamento? Será que não é a margem que você está colocando no produto? Será que não é desperdício? Será que não são muitos juros que você está pagando por antecipar, enfim? Então tem N possibilidades, né? E aí a gente tem que readequar aquela questão, né? Então não é finanças não é complexo, mas ele não é uma coisa de menos e mais, somente. Eu sinto que muitas empresas, assim como a minha, nascem de um sonho. Então você quer empreender, você quer crescer, você quer transformar o seu bairro, a sua cidade, o mundo com aquela sua ideia. Uhum. E quando você é essa pessoa empreendedora, muitas vezes falta dentro de você
e aconteceu comigo, a parte administradora. Eu acho que toda empresa, para ela ter sucesso, ela tem que ter essas duas mentes. A mente empreendedora, a mente administradora. Se tem uma única pessoa que consegue ter as duas mentes, que ótimo, ela é privilegiada. Mas eu acho que isso quase não existe. Então, pega o meu caso. Eu sou total empreendedor. Eu sonho, eu viajo, eu piro, eu quero entregar e eu não quero nem olhar para números. Eu odeio números, eles só me atrapalham. Então, eu Por isso que você tem... tem a... Por isso que tem que ter uma né? empresa para consultoria, tem que ter uma sócia que cuida dessa parte administrativa, mas você precisa ter esses dois andando junto, o administrador e o empreendedor, porque senão a empresa ou deixa de crescer não tendo um empreendedor, ou ela morre antes de chegar na praia sem ter o administrador. João, eu escuto muito o seguinte, eu não gosto de finanças, eu não gosto de odeio números. mesmo. Eu não gosto, eu gosto de Chato, vender, eu gosto de atender o chato cliente e tal. demais. Cara... Aliás, Excel e HP é chato demais. Ó, o que eu vou falar é muito sério. Se a pessoa, ela só gosta de fazer uma coisa na empresa, ela só gosta de vender, ela não serve para ser empresário. Concordo. É muito forte o que eu vou falar. Não, o gostar tá? eu acho que ela tem direito, mas ela tem que fazer os Perfeito. dois. Por quê? Eu decidi ser empresário numa multinacional, eu tenho um gerente de marketing, eu tenho um gerente de RH, eu tenho um gerente de engenharia, enfim. Eu tenho uma pessoa que está dedicada ali, que estudou para aquilo e ela está focada naquele processo. Quando eu sou dono da empresa, de uma pequena e média empresa, eu tenho que rodar vários pratos. Sim. Lógico, eu não vou ficar estudando finanças, fazer um MBA, não é necessário, mas eu preciso conhecer o básico. Até para poder saber se o meu consultor está na linha correta. Né? Então, não adianta. Que nem esse ano eu estou estudando coisas, né, que são fora da área financeira para agregar no meu negócio, para melhorar a gestão, enfim. Não tem almoço grátis. Você precisa conhecer um pouco de cada área. Senão um prato cai. Se um prato cair, você não gera o resultado esperado. Na verdade, o não gostar de finanças é justo que você não gosta. Eu odeio. Mas tem que saber um pouco. Você não gosta de finanças? Não, então todo o teu lucro você transfere lá para minha conta, pode ser? Não, eu acho... Mas não é engraçado? É chato. Eu vou falar de coração, eu acho chato demais, mas eu preciso conhecer o básico. O que é uma DRE, porque realmente você tem razão. Porque até para poder analisar o trabalho do outro e você pensar com a própria cabeça. E até para você ter dúvidas mais inteligentes para conseguir falar, cara, eu não entendi isso. Nós temos clientes, João, que não sabiam nada de finanças. Eu sou um desses. Você já conhece, né? Você já conhece um pouco, sim. Mas nós temos clientes que não conheciam nada. Há 5 anos atrás não sabia nem o que era uma DRE. Hoje, fala de igual para igual com o consultor. E aprendeu a gostar. Porque o objetivo de uma empresa é gerar resultado. Né? É o principal. Sim. Qualquer decisão que você vai fazer, eu vou fazer uma campanha de marketing. E aí, isso vai me trazer mais dinheiro? Ou a minha empresa, com esse gasto, ela vai gerar menos resultado? Você tem que ter essas análises, né? Você não pode, né? Enfim. Wagner, com tantos anos de mercado, trabalhando com isso, tendo passado pelo Sebrae, lá, com a tua consultoria, você já deve ter vivido muitas histórias. Muitas. Imagino que muitas marcaram. Já atendi mais de 2.000, acho que por volta de umas 3.000 empresas. Então eu vou te pedir para você contar uma história que tenha te marcado no nosso quadro. Roda a vinheta aí. Essa marcou. Uma história de um empresário. Conte uma história que tenha te marcado na tua vida que você viveu relacionada a finanças. João, assim, ó, eu peguei uma empresa, né, para atender. Essa empresa, ela tinha algumas unidades. Era um grupo empresarial que tinham várias unidades. E algumas unidades elas geravam resultado, outros não geravam, enfim, tal. E o empresário, ele já tinha, sei lá, 10 anos de estrada, enfim, né? E nunca tinha feito uma análise de resultado, nunca tinha feito uma análise ali, qual loja dava resultado, qual loja não dava. E assim, foi um trabalho muito grande a gente explicar que assim, 70% das unidades dele não só contribuíam para sugar resultado das outras unidades.
Então foi um trabalho de quase um ano, e aí, pô, mas não faz sentido eu reduzir o meu negócio, enfim e tal. Até quando ele tomou a decisão, em 6 meses, ele passou do vermelho para ter resultado. Ele conta essa história para todos os empresários. Tanto é que ele indicou vários clientes para a gente. E aquela falsa ilusão, né? Que eu vou montando lojas, e não tenho análise e vou olhando aquilo no mesmo bolo. Se eu tivesse menos negócios mais lucrativos, eu teria um resultado melhor do que mais negócios que não dão resultado. Um suga dinheiro do outro, enfim, tal. E essa é uma falha que muito empreendedor tem, né? Muita. No sentido de, às vezes, falar assim, nossa, eu tô faturando 3 vezes mais do que há 2 anos atrás, isso é bom. E, às vezes, o custo que ele tá tendo não compensa, os riscos não compensam. Às vezes, é até melhor faturar menos, Sim. tendo uma lucratividade, não é não? Sim. E aí eu vou contar um ponto para você que isso me marcou bastante, João. Eu, né, comentei com você que eu atendi, né, fiquei 16 anos aí no Sebrae, e eu trabalhava no escritório da Zona Sul. Eu era consultor e tal. Nós fizemos uma ação em um shopping, né, em um shopping lá que nós tínhamos, próximo. Era uma espécie de galeria. E eu comecei, tinha uns analistas que iam fazer o primeiro contato e faziam um diagnóstico e levavam para o consultor. E eu atendi uma senhora que estava há 2 anos, ela trabalhava numa empresa, ela pegou a rescisão dela e montou uma loja de moda, tá? Não vou identificar específico e tal. E ela montou essa loja. E ela estava há 2 anos. Quando eu comecei a analisar os resultados dela, em 2 anos ela nunca tinha tido lucro. Tá? E aí eu falei para ela, com uma dor no coração, eu comecei a olhar aquilo, eu falei, pô, já passou 2 datas de Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né, que são picos de sazonalidade, nada, né? Deu um trabalho para levantar todos os dados e tal, e eu falei para ela, olha, não fique chateada comigo, mas deixar de perder também é ganhar. Então, eu acho que você deveria repensar o teu modelo de negócios. Ou pensar em vender outra coisa, ou pensar em aproveitar lá o espaço da loja para trabalhar com outro negócio, outros produtos, enfim, tal. E aí ela tomou um choque, né? Porque ela veio para a consultoria com o objetivo de uma solução. E o consultor estava falando para ela aqui, né? E eu sempre fui nessa linha, né? Assim, quando o paciente está terminal, eu falo, cara, esse caminho já não dá mais, porque persistência e burrice são coisas diferentes, né? E aí, o diretor do shopping veio falar com a gente. Falou com a gerente lá do escritório. Mas, pô, que negócio é esse que vocês vão fazer ação em vez de ajudar vocês? Embora do shopping? O pessoal tá fechando as lojas aqui e tal. Então, essa foi uma história que me marcou bastante, né? E eu fiquei com a consciência tranquila, por quê? Ela já estava perdendo o patrimônio próprio, já estava vendendo casa, já estava, enfim, né? Então, e era uma senhora assim, ela tinha por volta de 65 anos, ela estava perdendo todo o patrimônio que ela tinha construído, ela estava perdendo reservas financeiras, tinha vendido a casa, enfim, tal. E alguém precisava falar para ela, olha, aqui esse caminho já não dá mais, né? Isso me marcou bastante. E a gente até depois teve que explicar para o diretor do shopping, olha, se você mantém essa pessoa aqui mais 1 ano, desse jeito, nem o aluguel ela estaria pagando aqui. E diz uma coisa, o quanto você contou essa história, né? O quanto os números, quando você esclarece, tem ali na mesa, o que ele significa para uma empresa? Você acha que ele representa muito mais o passado, já foi? O presente ou ele representa o futuro de uma empresa? Quando você vê os números de uma empresa, você está vendo o passado, o presente ou o futuro? João, você nem pode ver só passado, nem pode ver só futuro. Para você ver futuro, você precisa de algumas premissas do passado. Então, assim, quando você faz uma análise, você analisa o passado para ver o teu desempenho, o que aconteceu, identifica os pontos de melhoria e monta um orçamento projetado. Monta um planejamento para o futuro. E você vai acompanhando aquele seu planejamento se o que está acontecendo está dentro do planejado. Então, a atividade de análise financeira, ela navega
tanto no passado, no que foi realizado, para identificar pontos que devem ser ajustados e olhar para o planejamento futuro. Se eu olhar passado sem fazer planejamento, não faz sentido, né? E se eu olhar só para o futuro, sem olhar o que eu errei no passado, também você não vai ter um bom planejamento. Então, as duas partes são importantes. O quanto você acha que é um chute, talvez, os empresários brasileiros, os comerciantes, eles entendem de finanças? 10% deles, 70% deles, 50% deles? É uma minoria que entende de finanças, Wagner? João, essa é uma pergunta bem interessante. Não sei se você já ouviu falar do diagnóstico MPE. Não. Que foi desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade, né? É um questionário que você responde uma série de perguntas relacionadas à gestão. Tem blocos de finanças, de marketing, enfim, tal. Depois sai um gráfico radar mostrando onde você tem mais deficiência. E um ano específico, não me lembro qual ano exatamente, eles fizeram um estudo de algumas perguntas específicas. Dentro da parte financeira tinha uma pergunta: você tem lucro? Né? Olha só. Por volta de 10% responderam que tinha lucro. Teve lá 5% que responderam que empatava. 10% em média responderam que tinham prejuízo. Peraí, 10% tinha lucro? 10% lucro, 10% prejuízo e por volta de uns 5% empatavam. Aí falta 70 e pouco. Não sabiam. Não sabiam? Tinha uma pergunta lá, não sei. Mais de 70% nesse ano não sabiam se ele tinha lucro ou não. Tá? Caramba, bicho, é muito pior do que eu imaginei. Essa é a realidade mesmo, tá? Agora, né, você não precisa estar no 70%. Isso, exatamente. Então, tudo que você não possa medir, você não pode gerenciar. Se você não olhar para os números da sua empresa, dificilmente você vai conseguir crescer, ter sucesso. Claro que existem, Wagner, consultores que nem você pelo Brasil inteiro, mas não tô aqui para empurrar consultor para ninguém, não. Quem quiser fazer por conta própria, existem sistemas, ou é no Excel. Hoje, na internet já tem tudo. Tem inteligência artificial que muda, me deixa bonito se eu quiser. Sim. Então, imagino que deve ter algumas que ajudem. Existem sistemas que ajudam o pequeno empresário, que às vezes você vai falar assim, não, custa 1.000 e pouco um consultor financeiro. Às vezes o cara não tem nem lucro. Ele não está podendo nesse minuto ter. Tem ferramentas que podem ajudar essas pessoas? Tem dicas? João, a primeira dica para quem quer começar a organizar as finanças da empresa. Cara, eu quero começar a enxergar minha empresa. A base é o quê? Eu ter lançamentos corretos. O que é lançamento? Lançamento. Tudo que acontece na empresa, custos, despesas, vendas, eu tenho que ter isso documentado em algum lugar. Tá? No banco. Hã? No banco. Não. Você faz tudo no banco, você paga? Você tem quanto você vendeu ali no seu extrato não, bancário? Realmente não. Então, são N informações. Então, o que acontece? Você tem que ter um sistema ou algumas ferramentas, sistemas que possam trazer todas essas informações para vocês. Hoje em dia, né, papel. Eu abomino papel, né? Você não consegue gerenciar uma empresa com um relatório de papel. Por quê? Até para você analisar aqueles dados vão ser complicados. Vamos passar no nível acima? Planilha. A planilha, sim. Também eu não gosto de planilha. Não defendo planilha. Mas né? Funciona. Não é o melhor. João, poucas pessoas eu vi sabem usar que o Excel gerenciam. direito. Eu sei montar uma planilha com fórmula, com amarração. Sei, não adianta. Meu tempo é muito caro para ficar montando planilhas. Hoje você tem soluções do mercado com custo-benefício fantásticos, que integra com o seu extrato bancário, tá? Não sei se pode citar os nomes. Pode, cita o que você quiser. Tal, né? Por exemplo, você tem hoje a conta azul, né? Que você integra com o seu extrato bancário. Você tem, para não ficar focado aqui numa solução só, você tem o OMIE, também, que é uma solução interessante. Eu estou falando soluções que são soluções de entrada aí, tá? Agora, né, se eu quero um ERP que faça todos os processos, enfim, isso é um trabalho mais longo, né? Eu preciso desenhar todos os processos da empresa, enfim, escolher empresas que vão atender especificamente ali os detalhes da minha empresa,
Mas essas soluções, elas atendem muito bem aí. Essas duas soluções, para quem quer começar a organizar. Por quê? Se você não tem um registro correto, dificilmente você vai conseguir ter análise. Dificilmente você vai conseguir ter uma DRE. E você sabe qual o trabalho maior que eu enfrentei? O que é uma DRE? Você está falando tanto Demonstração do resultado do exercício. É o teu resultado. Quanto que eu vendi, quanto que eu tive de despesas e custos para gerar aquele faturamento. E o trabalho maior de um consultor financeiro, sabe qual é? Qual? Levantar informação. Né? Porque os cálculos, eles são relativamente simples, né? Lógico, você tem uma bagagem, um repertório que você olha os números e fala, pô, para o teu negócio essa despesa está num patamar muito alto, ou, né, enfim, tal. Mas os cálculos, eles são relativamente simples, mas juntar informações corretas, né, que é um trabalho grande. Eu acho que qualquer área de uma empresa, ela é muito importante, senão ela nem existiria, óbvio. Ninguém cria uma área para ficar ali sendo bonita. Mas tem duas que são fundamentais. Para começar, vendas é a mais fundamental, porque para mim é o que faz o dinheiro entrar e todo mundo vai trabalhar por ela. Mas tem duas ali que ajudam ela, que é marketing, que eu acho que marketing é pensar o negócio, pensar soluções, pensar a entrega, pensar a experiência do cliente para que ele venha e o cliente e as coisas andem. E a outra parte realmente é a parte de finanças mesmo. Porque é ali que você vê se você está indo no caminho certo ou errado e onde está jogando o dinheiro fora. Eu acho que um dos grandes falhas do empresário é que às vezes relega uma das duas áreas. Eu já releguei muito finanças. Então já joguei muito dinheiro fora. Isso acontece gastando dinheiro. Acontece bastante o quê? O empresário ele começa a crescer e ele descentraliza aquilo para um colaborador. Ele descentraliza uma pessoa que faz o contas a pagar, o contas a receber, mas ele nunca analisou um relatório financeiro. E ele... Aquela pessoa está fazendo aquele financeiro, tirou todo o operacional dele, só que o estratégico ninguém faz. E ele não aprendeu a fazer, ele não procurou informação como fazer, ele não sabe qual indicador ele tem que analisar. Isso para mim, Wagner. Enfim. Qual a diferença do tático do financeiro e estratégico do financeiro? Tá, perfeito. Então, por exemplo, você tem processos que são do dia a dia, que são questões mais táticas, né? Eu lançar uma despesa num plano de contas correto, eu fazia a minha conciliação bancária, ou seja, todos os meus lançamentos do sistema, eles batem com o meu extrato bancário, eu tenho lastro nas informações financeiras, né? Há muitas empresas, que é o que acontece? A pessoa põe um sistema, ela usa o sistema para faturar, mas não lança todos os custos e despesas, né? E eu já tenho uma questão mais estratégica, que é olhar qual foi o resultado de toda aquela movimentação. Isso eu olho na DRE, que é a demonstração de resultados, eu olho no DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, né? E eu tenho que ter também uma projeção, né? Eu tenho também indicadores de balanço patrimonial, não vou entrar muito tecnicamente, mas eu sempre falo de um tripé da gestão financeira. O tático cuida do presente, o estratégico cuida do futuro. Exatamente, é curto prazo, meu fluxo de caixa para a próxima semana. Vai faltar dinheiro, não vai, eu vou ter que fazer alguma manobra. O estratégico, ele está olhando o quê? Qual que é a minha estimativa do meu resultado mensal, o meu orçamento anual, enfim, eu tenho que ter esse papel também. E outra coisa também, João, isso é importante também comentar. Todo mundo acha que o contador, ele tem que fazer isso. Mas o meu contador, ele deveria, né, trazer essas informações. Lógico, eu até faço palestras também em eventos de contabilidade, né, com o objetivo de levar esse conhecimento do consultivo, porque está tendo uma mudança no mercado, né, os contadores estão aí, eles estão se reinventando, porque a contabilidade está virando commodity. As integrações elas estão avançando tão rápidas, integrações de dados, que a contabilidade, no futuro próximo, pode virar uma commodity, né? Então, existe a contabilidade consultiva, que é a contabilidade de eu trazer indicador para o meu cliente, gerencial, eu apontar onde tem que ser melhorado, né? Mas o empresário, ele tem que fazer esse papel, né? Ele não pode pegar um demonstrativo fiscal
que é para atender o fisco, e achar que ele vai conseguir ter uma análise gerencial. Então é importante ele distinguir essa questão aí. Wagner, eu pedi como lição de casa tua uma indicação de um livro, de uma série, de um filme para você trazer, e você trouxe uma. E eu queria que você me explicasse por que você escolheu ela, mas vamos rodar a vinheta, vai na minha. Conta aí, Wagner, o que você escolheu e por que você trouxe ele. João, eu trouxe o livro, né? Eu trouxe a dica do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove. Ele foi CEO da Intel e recentemente eu tive uma mentoria com Vinícius Roveda, que é CEO da Conta Azul, né? E aí ele me indicou esse livro, eu achei fantástico, né? E tem 2 pontos que me marcaram ali, porque esse livro é voltado para o médio gestor, não aquele gestor lá que é o diretor, o CEO e tal, mas aquela pessoa que está ali, né, no dia a dia ali, nos processos, enfim, tem uma equipe, né, não gerencia 100, 200 pessoas, mas que está mais voltado para o cenário de um gestor de uma pequena e média empresa, né? Então tem 2 pontos que me chamaram a atenção nesse livro, que é o conceito da caixa preta. Assim, conta. Pensa numa caixa que é a sua empresa. Então tudo está acontecendo lá dentro, né? Você tem compra, você tem inputs que, né, matéria-prima, você tem coisas que você contrata, aquilo vai para um processo e vai gerar um output, que é uma saída, que é o serviço prestado e tal. Se você tem uma caixa lacrada, você só vê o que está entrando, o que está saindo, você não consegue identificar os pontos que tem que ser melhorados ali dentro. Quando você abre essa caixa preta e faz buracos nela, para enxergar o que está acontecendo lá dentro, que são os indicadores. Então, ele tem uma associação muito forte com finanças. Porque eu preciso abrir a minha empresa e enxergar o que está acontecendo lá dentro. Eu só consigo enxergar isso com dados, com indicadores financeiros, com relatórios, enfim, né? E um outro ponto também que me chamou bastante atenção nesse livro é o seguinte: João, você sabe qual o recurso que o empresário tem que ter mais atenção na gestão? Olha só, pensa no... Eu tenho medo de chutar porque eu acho que eu vou acertar. E olha que eu não sei, mas deve ser o tempo. Cara, exatamente, cara. Porque essa é a minha maior preocupação. É exatamente. Dinheiro, você faz um empréstimo, você traz. Pessoas, você contrata. O tempo foi. Né? Tanto que o que me deixa mais puto da vida é um desabafo. É aquele cliente que marca uma reunião X horas e atrasa 40 minutos. É aquele cliente que pediu um trabalho, você faz, ele não dá uma devolutiva, porque o tempo foi, perdeu. E muitas vezes que eu tô esperando, eu tô aqui no celular jogando o joguinho, eu falo assim, nesse tempo, eu poderia produzir um projeto pra de noite ficar com a minha filha. E eu não vou ficar com a minha filha, porque agora eu tô esperando aquele filho da mãe me atender e ele tá atrasado 40 minutos, e eu vou ter que trabalhar de noite. Exatamente. O tempo é o que mais me dói. E aí, ele fala muito de descentralizar e monitorar e ensinar. Acertei então mesmo? Né? Perfeito, João. Foi Juro, cirúrgico. É o tempo, porque é o seguinte, o tempo do empresário, todos nós temos o mesmo tempo. Empresário, bicho, é de todo mundo no Isso, mundo. você não vai comprar mais tempo, né? E outra, você precisa dormir, você precisa dar atenção para sua família, você precisa estudar. Então, o tempo do empresário, ele precisa ser um dos recursos mais bem gerenciados. Mundo. É por isso que, assim, eu sou empreendedor. Eu sou o cara a favor do presencial, acredito que o presencial faz cultura na empresa, mas eu respeito e implemento o home office na minha empresa, e lá a gente só vai uma vez por semana trabalhar fisicamente. Por quê? Por esse respeito que eu tenho ao tempo. Tem gente da minha empresa que leva 1 hora, 1h30 para chegar. 1h30 para chegar e 1h30 para sair são 3 horas do dia de uma pessoa. Era fazer isso uma vez por semana em troca de uma cultura empresarial, de estar com os outros, eu acho que é um custo que vale a pena ser pago e tá lá, né? Antigamente a gente fazia 5 vezes por semana. Mas hoje, podendo com home office ter tanta tecnologia à disposição, hoje esse tempo que eu exijo ter, eu acredito que o funcionário tem que ter. Por que eu tô falando isso? Que você falou do tempo do empresário, do empreendedor. Que nós estamos falando de gestão, né? A gente está falando de gestão. Porque eu falo que às vezes o empresário, o gestor, ele ainda tem um carro para ir para o trabalho. Exatamente. O funcionário está pegando um ônibus 1h30. Todos então o tempo é pior ainda do funcionário. Mas ainda sendo mais específico, tempo do empresário. O empresário ele tem que tomar várias decisões relacionadas a várias áreas.
Trazendo um pouco para a gestão financeira, cara, ele tem que ter processos financeiros que são estruturados. Ele tem que ter uma boa ferramenta, porque ele não pode ficar um dia para levantar uma informação, para montar uma DRE. Então, ele tem que ter isso muito rápido, porque o tempo dele é muito caro. O tempo dele é muito caro para ficar o quê? Pagando boletos, entrando na conta e tal. Por isso que, né, existe o serviço de BPO financeiro também, que é o Business Process Outsourcing. Nós somos especialistas nesse tipo de cuidar do dia serviço. A dia do financeiro. A rotina operacional de contas a pagar, contas a receber, entrar no banco, lançar boleto, faltou boleto do fornecedor. Quem vai falar é alguém da minha equipe, enfim. Então, eu tenho uma equipe especializada para esse tipo de... Isso eu tiro a carga operacional. Não exime o empresário de ainda fazer as análises estratégicas. Mas, assim, só finalizando, João, o empresário não pode ficar no operacional da gestão financeira somente. Ele tem que usar o tempo dele para o estratégico. Tá? É isso. Wagner, uma aula, ainda mais para mim que não sou cara de finanças, muitos que estão assistindo o programa talvez também não sejam de finanças, o lance é vender, então é tão importante viver perto dos números, por mais que a gente não goste deles. Sim. Então, muito bacana ter você aqui, cara. Eu que agradeço, João, foi um prazer, né? Você sabe que eu gosto pra caramba de você aí, te admiro muito como profissional, do voz, tudo. Muito obrigado pelo convite e tamo junto aí, cara. Irmão, muito obrigado. Valeu. E para você, muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio e até a próxima semana no Vender, Vender, Vender.